Fala galera, indo pra casa, trabalho. Não sei como é que deve estar o áudio aí. Deve estar meio zoado que tô na praça. Mas vambora. Treino de costas mais cedo. Estou de pé desde 4:30 da manhã. Então agora são 6 e pouco. Já aconteceu bastante coisa já. Dia cansativo. Mas é isso, tô indo pra casa, vou arranjar um tempinho ainda, gravar. Gravar não, né? Continuar gravando. Eu já tô gravando desde agora. Umas coisas pra resolver em casa. Tenho que... Vou tentar estudar, organizar umas paradas em casa, mas acho que vai dar pra fazer tudo ainda hoje. Já volto com vocês aí nesse processo. Vambora. Alô, alô. Então, vocês estão me escutando, eu voltei agora. Demorei pra pegar pra gravar porque eu tô resolvendo um BO aqui no meu PC. Que ele simplesmente resolveu ficar lento do nada. Mas tenho ideia do que possa ser, mas eu tô resolvendo aqui. Enquanto eu vou trocando essa ideia com vocês, vamos lá. Eu tô na semana do meu aniversário, dia 23 de junho de 2026. Eu faço aniversário dia 27. Vou fazer 25 anos. E basicamente eu sempre tive essa vontade de começar a gravar e comecei. Basicamente eu comecei. E é isso, agora eu vou contar a minha jornada como programador. Eu ainda não sou programador, mas serei um dia. Serei um dia. Tô estudando para isso, entendeu? Bom, minha jornada nessa área de tecnologia começou não agora, mas já tem um tempo já. Eu trabalhei no digital como designer gráfico no caso, cerca de 3 anos. Na verdade, 4 a 5 anos, porque eu trabalhei uns meses no primeiro período ali, um tempo, parei, consegui um trabalho normal, depois saí do trabalho normal e voltei para o design. Então, eu acho que bateu ali uns 5 anos. E foi um período muito bom, tipo, lutei muito, corri muito atrás, fiz várias coisas legais, vários projetos legais. Eu nunca me considerei um designer bom, bom, sempre admirava, tipo, eu queria um patamar acima, sabe? No início foi uma luta, foi muito sacrifício. Chegou um ponto que eu comecei a ganhar dinheiro, mas diversos períodos eu simplesmente perdi esse dinheiro. Não porque eu gastava, mas porque eu ficava fases sem clientes e era sem cliente. E era bem complexo, muito complicado, muito desgastante para mim. Aí durante esse trabalho como designer, eu conheci essa área de web designer, né, que tinha mais essa presença para páginas. Só que eu queria entrar nesse ramo, nessa área, mas eu não queria entrar como designer. Eu queria desenvolvedor mais especificamente, porque eu queria botar a mão na massa, eu queria construir a coisa, não queria ficar dependendo daquela coisa criativa que o design ficava me sugando, sabe? Era muito desgastante na minha cabeça ter que não reinventar a roda todo dia, porque a gente sabe como é que funciona, mas o processo sempre de criar, criando, 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 me sugou muito. Então eu quis mudar. E nessa que eu quis mudar de área, eu tenho um amigo também que hoje ele trabalha na área, está muito bem na área, ganha bastante dinheiro, tem bastante retorno e ele sabe muito. Tá? Deve estar trabalhando na área, deve ter uns 3 4 anos assim. E ele ralou muito para chegar lá e eu sei disso. Então, eu meio que essa vontade, eu vi um amigo próximo dando certo e por isso que eu quis começar a estudar sobre. Comecei a pesquisar, quando eu tive a oportunidade, eu comecei a faculdade à distância e tem sido uma experiência interessante, não fácil, mas interessante. Bom, eu comecei no módulo semipresencial, por quê? A modalidade semipresencial porque eu trabalhava home office, então eu trabalhava o dia todo e tinha aula 2 vezes na semana, então para mim era muito bom que eu conseguia me conciliar os dois, eu sempre fui disciplinado, então para mim isso sempre foi uma coisa tranquila, sabe?
de pegar, sentar e estudar, eu conseguia render. Mas depois que eu me mudei para uma cidade pequena, para morar com uma namorada, meio que ficou complicado isso, porque eu saí do meu trabalho como designer, então entrei no trabalho CLT normal, trabalho de 6 às 8 atualmente, 6 às 8 não, perdão, de 8 às 6, e eu acordo 4h50 para ir para academia antes de ir para o trabalho. Então eu acordo cedo, treino cedo para ir para o trabalho e às vezes ficar livre durante a noite, que às vezes tem que fazer alguma coisa em casa, cozinhar, alguma coisa nesse sentido, resolver problemas de casa, final de semana a mesma coisa. Não é todo final de semana que eu consigo ficar livre para estudar. Fora que eu também preciso ter um tempo livre para fazer minhas coisas, que não necessariamente são coisas produtivas. Por exemplo, chegar, assistir um filme, passar um tempo com a minha namorada, jogar alguma coisa. Então, esse momento de estudo tem ficado cada vez mais escasso e eu sei que a tendência é piorar de acordo com o tempo, aquela coisa. Na nossa vida a tendência é sempre piorar, nunca facilita. E tem sido complicado, porque tem sido difícil de botar a mão na massa, realmente pegar para acordar e estudar essas coisas. Porque quando eu estava na faculdade sem presencial, rolava os projetos, eu conseguia conhecer outros alunos, conhecia alunos mais experientes, outros que não eram tão experientes assim. Eu conseguia ensinar, então o aprendizado fluía muito melhor, sabe? Pô, a gente realizou projetos legais. Por exemplo, a gente teve um projeto de Big Data usando Machine Learning. Não lembro se foi exatamente isso, mas tenho quase certeza que sim. A nossa ideia inicial, no início do projeto, era relacionar o nível de ensino, a nível de escolaridade das pessoas no Brasil que investem em criptomoedas e correlacionar isso com a variação da moeda ao longo dos anos. A gente queria ter um gráfico que mostrasse basicamente a valorização da moeda ao longo dos anos, junto com a popularização dela e como isso influenciou no nível de ensino das pessoas que investem nas moedas. Porque, pelo menos na minha ideia, eu imagino que no início começou com um pessoal bem elitizado, que tinha um conhecimento muito específico, e depois isso foi atingindo outros níveis, assim, conforme a moeda foi valorizando, meio que formando um gráfico em X, entende? E a gente queria isso. Só que no final a gente só conseguiu pegar os gráficos do Google Trends e mesclar com um banco de dados ali que a gente conseguiu na internet. E fez meio que. Fez uma gambiarra para o projeto funcionar, sabe? Foi um projeto bem legal, bem interessante, a gente quebrou a cabeça. É, utilizamos quase que 100% de IA, porque a grade de matérias do nosso curso ele estava mesclando. Então, na nossa turma tinha pessoas de quarto semestre e pessoas que estavam no primeiro. Eu estava no segundo. Então, a gente não sabia codar. Eu tinha uma ideia, mas a gente não sabia nada. Então, a gente usou 100% de IA e estudou em cima do código funcionando, sabe? Do código funcional. Era uma, era um código que eu levava do ponto A ao ponto B, lendo os arquivos, lendo os dados e transformando isso num gráfico ali com machine learning. Foi bem legal, tipo, desenvolvi muito, quebrei muita cabeça nesse projeto, mas foi muito divertido. E nesse meio tempo eu cheguei a pegar alguns cursos, comprei curso de HTML, CSS, JavaScript para fazer os materiais de portfólio, inclusive eu nem abri esse curso ainda por conta dessa questão de tempo. Cheguei a estudar pelo Gustavo Guanabara, Gustavo Guilherme Guanabara, não sei, não lembro direito. Eu aprendi bastante por ele, ele tem uma didática bem lenta, mas muito explicativa, então funciona bem, só tem que eu ir avançando ali, né, por conta de que tinha coisa que eu já sabia, coisa que eu pegava rápido, eu ia avançando. Mas no geral tem sido complicado codar, entendeu? Essa acho que é a minha maior dificuldade, esse gerenciamento de tempo, porque eu estou trabalhando numa área que eu nunca tive contato, que é uma empresa de contabilidade. Então, a única contabilidade que eu fazia era da minha empresa, só que uma coisa bem superficial. E então, no início, tive que estudar para trabalhar, tive que estudar para poder trabalhar.
e estudar para as provas da faculdade. Agora eu estou pegando mais o trabalho, mas ainda assim é uma área que eu não tenho muito contato, então sempre tem coisa nova para aprender e acaba demandando muita energia minha para eu chegar de noite e estudar. Fora que eu acordo muito cedo para conseguir ter uma vida ativa, em questão de exercício e tudo mais. Então, mas no geral, essa tem sido a maior dificuldade, esse gerenciamento de tempo. Mas eu acredito que aquela coisa feita um pouquinho todos os dias vai dar certo. Eu só tenho que conseguir engatar. E eu acredito que muitas pessoas que estão aqui passam por isso também, entende? Passam por essa mesma dificuldade, seja com escola ou até mesmo com trabalho, ou alguma coisa assim, querendo mudar de carreira. Então, a parada é que eu moro em cidade pequena, então já tentei mandar currículo para estágio, só que é aquilo que eu falei para vocês, não tem muito portfólio, então eu tenho que conseguir criar esses projetos para subir em portfólio e eu tenho tido essa dificuldade, mas já mandei currículo para várias empresas, minha experiência no digital e tudo mais, mas não tive retorno, pelo menos não ainda. E depois de um tempo é algo que você meio que cansa. E deu tempo de mandar e vou focar, tô focando isso só no estudo, né? Para poder me desenvolver, criar esses portfólios e quem sabe lá na frente conseguir um estágio. Porque meu curso está acabando, então acaba esse ano, 2026. E eu sei que a linha de corte ali para você conseguir o estágio é muito menor do que para você entrar numa empresa como júnior, entende? Então eu vou seguir estudando e é o que eu tô deixando isso para ver depois no final do curso, para ver como júnior mesmo, porque como estágio eu meio admito que eu já larguei um pouco a mão disso. Longo prazo, aí sim, eu penso em, sei lá, ir escalando no trabalho, quem sabe até conseguir trabalhar para fora. Muito tempo atrás, muito tempo não, na verdade, quando eu comecei a ter essa ideia de trabalhar como programador, voltei a estudar o inglês, comecei a brincar com alemão ali, coisa simples, sabe, aulas básicas, para realmente desenvolver essa skill que eu já tinha. Então voltei a desenvolver, avancei, progredi, realmente melhorei muito. Então a ideia é que no futuro, pelo menos eu conseguindo um estágio, eu pegue algum curso de inglês, alguma coisa nesse sentido, porque eu vou ter que estudar, mas com certeza vai aliviar bastante, porque você trabalhar na área que você está estudando facilita muito, entende? Não é aquela coisa que, por exemplo, agora que estou trabalhando numa empresa de contabilidade e tenho que estudar programação, sendo que eu nunca tive contato com as duas áreas, tipo, nunca tive contato profissional, digamos assim. Então, é bem complexo isso. E quando eu conseguir o estágio, o estágio ou a vaga como júnior vai ser bem interessante. Mas é isso, é isso. Falta alguns dias aí para o meu aniversário, vou continuar correndo atrás. É, já estou no fim do dia, basicamente, estou resolvendo o problema do computador. Acho que agora resolveu. E eu aproveitei também para atualizar alguns drivers do meu PC, que tava meio capenga de atualização. Tem ponta de tempo que eu não mexo. Voltei aí, vou até deixar o microfone aqui preso. Ver se eu consigo. Acho que eu vou botar só no imã. Vou deixar ele preso aqui, porque eu tava. Tinha acabado de gravar já. E, porra, eu ganhei esse boné doideira de aniversário. Eu vou usar ele agora pra finalizar aqui. Acho que, no geral, foi isso que eu falei com vocês. Esse é um pouco da minha história como um futuro programador aí. Porque, caralho, que confusão que eu tô fazendo. Tem muita coisa pra aprender, muita coisa pra estudar. Ah, fiquei de falar também que eu vou. Eu sei que Java é mais complicado, eu sei que a galera gosta de Python, mas eu quero começar por Java, eu tô correndo atrás disso, porque eu, porra, sou maluco e eu gosto de aprender o mais difícil primeiro. Gosto de aprender o mais difícil primeiro para depois entender o mais fácil não vou dizer que é fácil para mim, é complicado, eu tenho que estudar pra caramba, mas
Eu acredito que isso vai ser bom para eu amadurecer como programador, entende? Então eu quero começar por Java, apesar de eu que eu vou fazer, eu vou estudar o curso que eu comprei de HTML, CSS, JavaScript que eu falei para vocês. Então eu vou correr atrás dessas coisas. Meio que esses vídeos aqui é meio que uma forma de criar esse compromisso com vocês. Então eu vou correr atrás disso, essa é a minha rotina de treino, estudo, trabalho, essa correria. E eu vou continuar correndo atrás. Também pretendo voltar a fazer live jogando, trocando ideia, porque é uma coisa que eu sinto muita falta, que eu tinha oportunidade, tinha possibilidade de fazer no meu trabalho antigo e hoje em dia é mais escasso, mas eu vou voltar com isso, sei lá, uma vez na semana e final de semana também, porque me faz muito bem isso, me faz muito bem. Fora que ainda posso fazer também conteúdo sobre outras coisas, sei lá, automobilismo. Vai ser um canal aí sobre a minha vida, a minha jornada nesse caminho que eu abri para vocês aqui, beleza? Valeu, galera. Acho que vou encerrar por aqui. Eu não tenho muito mais o que falar por enquanto sobre esse tema, sobre esse assunto. E logo mais eu volto com mais informações, mais atualizações, contando mais alguma coisa ou com outro tema aí pra gente trocar essa ideia. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Não esquece de se inscrever aí, se possível. Deixa um like aí, comenta alguma coisa pra eu saber que, sei lá, tem alguém vendo isso. Se inscreve aí, dá uma curtida, comenta alguma coisa. Valeu, galera.